Você já se perguntou por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Afinal, se ele sabia que Adão e Eva poderiam comer do fruto e cair em pecado, por que criá-la? Esse mistério tem intrigado estudiosos e crentes ao longo dos séculos, e hoje vamos explorar essa questão em profundidade. Antes de mergulharmos diretamente no porquê da criação da árvore proibida, é importante lembrar o contexto maior. No começo, Deus criou o mundo perfeito. Gênesis capítulo 1 nos diz que, em 6 dias, Ele criou os céus, a terra, os animais e, finalmente, o ser humano, à sua própria imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher para viverem em harmonia com Ele e com toda a criação. No centro desse paraíso, Deus plantou o Jardim do Éden, um lugar onde Adão e Eva poderiam viver em completa paz e comunhão com Ele. No entanto, no meio do jardim, Deus colocou 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida simbolizava a imortalidade e a presença eterna de Deus. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal, por que ela estava lá? E por que Deus ordenou que Adão e Eva não comessem de seu fruto? Aqui começa a nossa jornada para entender o propósito por trás dessa árvore aparentemente contraditória. Para entender a árvore proibida, precisamos falar sobre livre-arbítrio. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, o que significa que Ele nos deu a capacidade de fazer escolhas. O livre-arbítrio é um presente divino porque é o que nos permite amar e obedecer a Deus de forma verdadeira e voluntária. Se Deus tivesse criado Adão e Eva sem a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, eles seriam apenas marionetes, seguindo automaticamente os caminhos de Deus sem questionar. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava essa escolha. Era a linha que separava a obediência à vontade de Deus e a escolha de seguir um caminho diferente. Você já parou para pensar que o amor verdadeiro só pode existir quando há a liberdade de escolher não amar? Deus sabia disso. E Ele sabia que para que o amor e a obediência de Adão e Eva fossem reais, eles precisavam ter a opção de desobedecer. Outro ponto crucial em que muitas pessoas refletem sobre é que a árvore proibida foi colocada no jardim, pois teria que existir leis que governam todo o universo, para poder organizar o convívio dos seres vivos. São leis físicas e morais. E o conhecimento do bem e do mal faz parte desta natureza, assim como a gravidade é necessária para nossa existência. E quando Adão e Eva comeram da fruta, quebraram a lei, e então começou a ter... É uma consequência desta lei. O inimigo, disfarçado de serpente, questionou a bondade de Deus, sugerindo que ele estava escondendo algo de Adão e Eva. Certamente não morrerás, disse a serpente em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse foi o momento da tentação, o desejo de ser como Deus, de possuir um conhecimento que não lhes pertencia. E assim, Adão e Eva tomaram do fruto e comeram. Mas o que significa exatamente o conhecimento do bem e do mal? Será que Deus queria manter a humanidade na ignorância? Não. O conhecimento que a árvore representava não era simplesmente o saber intelectual, mas sim uma independência moral, a capacidade de definir o que é certo e errado por conta própria, sem a orientação de Deus. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles passaram a experimentar o mal de uma maneira que antes não conheciam: a separação de Deus. O pecado trouxe vergonha, culpa e morte, tanto física quanto espiritual.
Ao tentar ser como Deus, a humanidade se afastou de sua presença e as consequências foram devastadoras. E aqui está um dos pontos mais profundos dessa história. A verdadeira sabedoria vem de confiar em Deus e seguir sua vontade, não em tentar ser autossuficiente e determinar nossa própria moralidade. A árvore proibida nos lembra disso, que viver fora dos limites que Deus coloca para o nosso bem é o caminho para a destruição. Mas a história não termina com a queda. Deus não abandonou a humanidade à sua própria sorte. Deus já sabia que Adão e Eva ia pecar, e antes de nos criar, já pensou no plano de redenção que culminaria na vinda de Jesus Cristo, o Salvador. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Jesus veio para restaurar o que havia sido perdido no Éden. Onde Adão falhou, Cristo triunfou, oferecendo a nós a vida eterna e a reconciliação com Deus. E há um detalhe interessante aqui. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, vemos que a árvore da vida, que antes estava no Éden, reaparece na Nova Jerusalém. Isso simboliza que, através de Cristo, temos acesso novamente à vida eterna e à comunhão plena com Deus. Esse é o plano perfeito de Deus. Agora que entendemos por que Deus criou a árvore proibida, o que isso significa para nós hoje? Em primeiro lugar, significa que temos o mesmo convite que Adão e Eva tiveram: confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. Somos chamados a viver em obediência e a reconhecer que Deus sabe o que é melhor para nós. Saber que longe de Deus não sobrevivemos. E, finalmente, essa história nos mostra a importância do livre-arbítrio. Deus não nos força a amá-lo ou a obedecê-lo. Ele nos dá a liberdade de escolha, porque só assim o amor verdadeiro pode existir. Porém, ficar longe de Deus consequentemente traz a destruição devido à nossa natureza. A árvore do conhecimento do bem e do mal não foi um erro ou um truque de Deus. Ela foi um símbolo profundo do livre-arbítrio, da confiança e da obediência. A pergunta que ela nos deixa é: vamos confiar em Deus e seguir sua vontade, ou tentar viver de acordo com nossos próprios padrões? Se este vídeo te ajudou a entender mais sobre o propósito da árvore proibida e o plano de Deus para a humanidade, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo futuro. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e, claro, deixe seu comentário. O que você acha que podemos aprender com a história de Adão e Eva? Muito obrigado por assistir. Fique com Deus e até o próximo vídeo.